sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Nos cursos presenciais da Uninasal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Escolha o seu curso no site da Uninasal e faça logo a sua inscrição. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Oferecimento Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Filé do Zezé. Esse Filé do Zezé tão gostoso e que para mim está ficando cada vez melhor porque é aqui que eu recebo os mais ilustres, os mais gostosos e interessantes convidados. Nós temos um que, eu vou dizer um negócio a você, o nosso convidado de hoje, ele é um ícone aqui dentro, ele deve ser adorado por crianças, pais, ex-crianças, avós. Olha, o negócio vai longe, porque Milton Enio, esse médico pediatra maravilhoso, quanta gente, quanta criança, ele não disse assim, bom, vamos botar a mão em cima, vamos tratar, e hoje são homens, são pessoas formadas e por aí tá. Quanta coisa boa ele não tem para contar. Milton Enio, que prazer receber você. Olha, o prazer imenso é meu, Geraldo, que eu lhe quero tanto bem. Muito obrigado, e eu também. Eu, então, estou aqui após completar 55 anos de formado. 55 anos de formado. Faz 15 dias que eu completei 55 anos de formado. E aí, então, vivi noutra época, né? A cidade era calma, Maceió tinha 60 mil habitantes, hoje tem 1.300.000. É verdade. E então tudo era calmo, de modo que a gente tinha tempo de se doar, digamos assim, aos clientes, desde o tempo de estudante de medicina, e aquilo era gostosíssimo. Ou seja, você era feliz e sabia. E sabia. Doutor Ibigato, doutor Lages, aquela turma toda de grandes mestres, né? Nos ensinaram de que existe um remédio que nenhuma farmácia vende, que é a palavra do médico. A palavra do médico, é verdade. Né? Então a gente, naquele tempo, não tinha SUS, não existia. Não. Tinha a figura do indigente. Exatamente. E então nós íamos na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, tratávamos de todos, e doutor Ibe sempre com aquela preocupação, olhe, considere cada doente como se fosse seu pai. É verdade. Porque ele precisa saber que é amado. E aquilo, todos nós, doutorando naquele tempo, éramos 14, né? E então crescemos, nos formamos com aquela ideia de que a medicina é uma profissão grandiosa, você distribuindo amor. Mas esse é que é o grande legado, não é verdade? Você sabe, você me transporta também à minha juventude, à minha infância, onde a figura do médico de família era algo de notável. A gente amava o médico de família como uma pessoa da família. Não tem dúvida. Não é verdade? Por causa disso, porque a população era pequena. Exato. Havia tempo do médico exatamente se doar, Exato. de exercer a sua profissão. Hoje o mundo mudou, a profissão cresceu em todas as áreas, o volume de doentes em cada hospital, em posto de saúde é muito grande, e o médico sente muito de não poder transmitir com o tempo o seu afeto, a sua dedicação, porque o volume de gente é muito grande. Mas você continuou fazendo isso? Eu continuei, Você continuou? É pelo seguinte, porque eu vivo no meu consultório. Exato. Onde eu exercia a profissão na Polícia Militar de Alagoas, na CEAL, na Prefeitura de Maceió, eu então sempre procurava manter um número X de doentes que eu pudesse transmitir a ele a esperança da cura dos seus filhinhos doentes e o ânimo para eles continuarem a caminhada. É aquela história do paternal, o médico paternal, não é verdade? Olha, naquele momento de aflição de pai e mãe, você está fazendo o papel do grande pai. Porque a palavra do médico é importante. É importantíssima. Você está sentindo uma agonia, uma dor e tal, é importante que ele tranquilize, lhe anime, não é? Lhe dê esperança. Verdade. Para você continuar a sua caminhada. E por falar em ânimo e esperança, eu vou pegar um gancho de uma conversinha que a gente está batendo aqui nos bastidores antes de você começar. Pois e não era uma conversa do que ia acontecer aqui, não. Era conversando com o Scavuzzi, com ele, e ele falou, ele definiu muito bem o que é a pessoa feliz, o que é a felicidade. Vamos transmitir isso? Porque isso lindo de você é muito bom. A felicidade cada um interpreta a seu modo. Uns acham ser feliz olhando o sol nascendo, não é?
Outros acham ser feliz tomando banho de mar. Isso. Outros acham, enquanto a felicidade, ouvindo uma sonata. Tudo isso é felicidade, né? São momentos únicos, mas que transmitem para quem está usufruindo daqueles instantes prazer, alegria. E então eu sinto muito quando esta felicidade nos tempos modernos vai sumindo pelas mudanças do tempo. Eu fico triste quando eu vejo nos dados do Brasil de 2017 que 40 milhões de depressivos, Perfeito. 30 milhões de diabéticos, né? Uma quantidade enorme de pessoas portadoras de câncer. Mas isso tudo, na sua maioria, porque elas perderam a felicidade. Muito bem. Entraram em depressão, em agonia. E o seu corpo, que é uma máquina extraordinária, só funciona você feliz. Só funciona você feliz. Todo o nosso organismo é uma máquina perfeitíssima, mas só funciona você feliz. Muito bem. Vou lhe dar um exemplo. Seu coração bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia, você é feliz. Mas se você está estressado, angustiado, ele bate 80, 90 vezes por minuto. Agora some meses. O seu fígado é um órgão perfeitíssimo, tem 1,5 kg de peso, seu fígado, mas passa 1,5 litro de sangue por minuto. Perfeito. Mas o seu fígado perfeito, trabalhando bem, você é feliz. Se você está estressado, aqueles 500 mil células que existem ali trabalhando, fazendo tudo perfeito, deixa de funcionar, porque o estresse inibe o trabalho fisiológico do fígado. É uma doença o estresse. É uma doença e que acarreta. Seu sistema imunológico cai, você triste, você angustiado. Nós produzimos normalmente 1 bilhão de endorfinas por minuto. O que são endorfinas? São os hormônios que mantêm você em pé. Muito bem. Mas elas só são produzidas, as endorfinas, você feliz. Então as pessoas no dia de hoje, cheio de conflitos e confrontos, devem procurar momentos de encontrar a felicidade. Muito bem. O silêncio, a paz, não é? Procurar resolver as coisas da melhor maneira possível, para que o seu organismo trabalhe bem e evite de você ficar doente. Muito bem. E de vez em quando me perguntam também, olha, você não parece a idade que tem, qual é o segredo? Eu digo o seguinte, o meu segredo pelo menos, que me dá felicidade, que é não deixar que os meus neurônios parem de trabalhar. Estou certo? Está certíssimo. Estou certo? Está certo. Por aí, não é? É. A gente não pode deixar parar. Nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Isso. Uma máquina perfeitíssima. Uns unidos aos outros as mensagens. Mas se você está ansioso, síndrome de pânico, angustiado, esses neurônios não se comunicam um com o outro. Hoje as pesquisas mostram isso. Quer dizer, então você altera o seu comportamento. Muito bem. Me diga uma coisa, meu caro Milton Enio. A escolha da pediatria como especialidade sua, ela foi uma coisa assim natural, ela foi uma coisa pesquisada, ela foi uma ânsia sua, o que ela foi? Não, era o seguinte, eu entrei na faculdade de medicina e eu então fui trabalhar na Casa de Saúde de Paulo Neto, com o doutor Paulo Neto, notável professor, e então ele queria que eu fosse até ser cirurgião pediatra. Perfeito. Mas eu tinha um tio meu no Rio de Janeiro, também tinha meu nome, Milton Braga Neto, e ele então dizia, Miltinho, faça a pediatria que você vai gostar. De modo então que eu no 3º ano de medicina passei a estagiar com o doutor Adair Freire Pereira, grande pediatra alagoano. Certo. E me entusiasmei, gostei muito e hoje eu estou profundamente realizado de ser abraçado todos os dias por centenas de crianças que me dão um abraço, me dão um sorriso, me dão um beijo, me dão um carinho. Isso é um retorno. Agora, o mais notável. Curioso de tudo, e a gente sabe disso, é que 80% você ainda reconhece, você sabe quem é quem. Não é verdade? Reconheço. Que chega a você, fala, lembra do tempo em que foi seu cliente. Porque naquele tempo havia essa forma de você fixar as amizades. Exatamente. Eu ia nas casas, tomava um cafezinho com amigas, a cidade pequena, a população era pequena, receitava a criança, um tinha pneumonia, o que fosse, mas aqueles momentos ficaram gravados para sempre, na mente dele e na minha. Muito bem. Então, eu entro aqui nesse restaurante maravilhoso e encontro sempre dois com certeza. Frequentadores, doutor Milton, o senhor cuidou de mim. Agora mesmo bateram uma foto com você, não é? Isso tudo porque os momentos de prazer são fixados. E naquele tempo havia tempo para isso. Verdade. Eu lhe pergunto uma coisa.
Quem é a criança do tempo em que você começou? Eu estou falando de estrutura física, mental, moral, etc. E quem é a criança de hoje? Quais foram as transformações que ela, pela própria vida, pela própria família, a maneira de ser da vida de hoje, mudou? É o seguinte, a criança é um ser altissimamente afetivo. Eu trouxe até aqui para você, aqui, olha. A importância da família. Certo. A criança é de uma sensibilidade enorme. Então, no passado, a vida era mais calma, era mais tranquila. Os pais tinham tempo de beijar seus filhos, de acariciar seus filhos, de conviver com seus filhos. Exatamente. Na praça, no quintal da casa, tudo isso. Então, os tempos mudaram e a vida tornou-se dinâmica e o papai fica, às vezes, nervoso. A mãe tem muito trabalho, não há tempo de se dedicar à criança totalmente e ele então perde o seu humor. Ele modifica o seu comportamento. Eu nunca vi, por exemplo, na minha vida de médico, tanto menino depressivo como agora. Porque ele assiste, às vezes, os pais se chocarem dentro de casa. Exatamente. E para ele aquilo é uma coisa terrível. As pessoas que ele mais ama se degladiando na frente dele. Então ele sofre muito com isso. Muito bem. Aí muda o seu comportamento na escola, entre os amigos, tudo isso. De modo que então hoje o mundo mudou. Eu nunca vi, Geraldo, tanta criança nascer com cardiopatia congênita. Muito bem. E lesão cerebral como agora. Por causa disso, frutos do fiquei e do ficou, a menina ficou grávida com 15, 16 anos e o rapazinho não quer casar, ela se estressa muito. E então, naquele momento em que a criança está se formando... Passa tudo para ela. Passa tudo para a criança, a baixa de oxigênio causando isso. E o que você me diz? Eu vou fazer uma pergunta, mas eu só vou obter a sua resposta, por favor, após os comerciais. Pois não. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar. A mim me parece um grande malefício. Essa coisa que hoje as crianças, desde pequenininhas, já se acostumaram a utilizar os videogames, os próprios celulares, já tem celular próprio, vivem naquilo. Você não consegue mais ver aquela convivência da família no conversar, até no puxar de orelha, ou coisa parecida. Ou a criança chega, eu levei um tombo porque andei de patins, escorreguei, caí. Aquela coisa saudável não existe mais. A gente vê a criança atrelada, absolutamente atrelada a um mundo novo. Vamos deixar isso para depois dos comerciais? Vamos, tá ok. Certo. Conversando com Milton N., esse pediatra magnífico, esse ícone, é uma honra recebê-lo em nosso programa, uma honra muito grande. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos, vocês já sabem, com 2 novos excelentes patrocinadores, que são a Uninasal, essa Uninasal que tem feito um trabalho magnífico pelo Brasil todo, e que agora está em plena época, com muitos cursos novos, de você, por exemplo, que quer fazer o vestibular da Uninasal, você acessar o uninasal.edu.br e você saber quais são os vestibulares que você pode ter e de que maneira, porque tem vários tipos de vestibular para a Uninasal. Procure saber, porque realmente é um centro universitário hoje que vale a pena. Aqui em Maceió, 2 sedes magníficas, uma no Farol e a outra na Ponta Verde. O outro que entrou conosco agora, que já foi nosso patrocinador durante algum tempo, está de volta, é o Sebrae Alagoas. Esse Sebrae Alagoas que é especialista em pequenos negócios. Olha, falou em pequenos negócios, é com o Sebrae. E eu só acredito nisso. Eu acredito no Brasil do pequeno negócio que se une e que vai fazendo tudo forte. Porque eu só acredito no macro forte se o micro for forte. E o Sebrae é especialista nisso. Ele realmente faz um trabalho magnífico. Eu peço desculpas a vocês, infelizmente eu estou resfriado, então de vez em quando eu estou usando aqui o lenço, desculpe, mas eu não fico longe de vocês. Fico longe para não pegar a gripe, mas não fico longe através das câmeras. Então, ainda que eu tenha que usar de vez em quando o lenço, me perdoe, mas eu quero estar junto com gente boa, como é o Milton N., que está conosco. Obrigado. A imprensa oficial Graciliano Ramos, a antiga CEPAL, que publica tudo do governo, mas também tem uma parte dela, da gráfica, que faz trabalhos para a iniciativa privada. E muitos livros. Aproveito para dizer que ainda esse mês estaremos lançando mais um livro nosso, que vai se chamar Por Causos da Vida. Se liga nisso, porque eu vou querer você lendo esses causos que eu estou contando no meu livro. A Sancar Veículos, a única que está num supermercado, que é ali no pátio do Sam's Club. É um negócio completamente diferente. E esses 2 ícones da gastronomia,
que dividem o bate-papo. Numa semana o filé do Zezé, na outra semana a bodega do sertão. É de uma felicidade enorme para nós. Voltamos já. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com essa figura maravilhosa que é Milton Enio, o médico pediatra mais conhecido das Alagoas e Alhures, porque o nome dele saiu por aí afora sempre por essa gentileza, por essa coisa linda que ele tem de ter feito da profissão do médico pediatra, eu acho que uma religião, não foi? Não, é pelo seguinte, viu? Eu aprendi, eu tinha um grande amigo meu que era beneditino, Dom Marcos Barbosa, e ele sempre dizia uma verdade: as coisas melhores que existem no mundo são oferecidas de graça. O que é de graça? Beijo, abraço, afeto, consideração. Um sorriso, por exemplo, você gasta um segundo. Com certeza. Mas para quem recebe demora meses, é né? verdade. Então isso, para a criança, é uma coisa importante. Uma valia fantástica. Então eu, como médico pediatra, tenho o maior prazer em abraçar aqueles meninos que chegam na vida toda, de modo que então, porque eu vejo e transmito para ele aquele afeto. É muito difícil um cliente meu não chamar vovô Milton. Antigamente era tio Milton, hoje é vovô. Vovô. De modo que eu então fico feliz de onde vou encontrando nesses anos todos, encontrar profissionais, advogados, já juízes, médicos, advogados, que recordam os tempos que eu cuidei deles quando pequeno. Mas por quê? Ficou gravado na mente deles aquele abraço que eu dei, o amor. Exatamente. Isso é imprescindível. Então eu digo sempre, no mundo de hoje, cheio de conflitos e confrontos, é importante que as pessoas usem as coisas que são de graça. Muito bem. Para serem felizes e fazer os outros felizes. Bom, então vamos voltar à pergunta que eu deixei para ser respondida no segundo bloco, Sim. que é essa questão dessa infância e juventude absolutamente nova, que está ligada à tecnologia, que nem conversar mais conversa, para olhar para a cara da gente é uma dificuldade. Eu acho errado, porque a criança, ele vive com a natureza. Hoje, a Academia Americana de Pediatria, eu recebi faz um folheto, faz uma semana, ela mostrando que tem feito estudos no Texas, na Universidade de Nova York, sobre esse aspecto. E eles então mostrando que essas crianças com 1 ou 2 anos, que ficam agarradas ao celular sem parar, eles crescem com seus neurônios que aparentemente irão se desenvolver, mas acontece que eles serão medíocres no futuro em termos de abusar e gastá-los antes do tempo. Muito bem. Esse é o grande problema de hoje. Bem. A pesquisa, repito, não é minha. São dos grandes neurologistas dos Estados Unidos. Muito bem. O menino com 3, 4 anos que fica agarrado o dia inteiro no celular, que não usa a natureza, que não brinca, não faz aquelas coisas de criança, eles então no futuro serão medíocres, porque os seus neurônios não se desenvolveram naturalmente como é o desejado. Até porque, e foi muito bom você colocar isso, você veja o seguinte, ele pega de mão beijada aquilo que já foi feito, já foi pesquisado, foi colocado na mão dele.
Ele vai jogar, ele vai brincar, mas com uma coisa que já foi feita. Cadê a cabeça dele para pensar? O cérebro da gente, como eu disse a você, o organismo da gente é uma máquina extraordinária. Verdade. E vai se desenvolvendo de acordo com o tempo que vai passando. Exatamente. Hoje, por exemplo, muitos idosos estão em grande atividade porque eles usam o seu cérebro como lazer. Perfeito. Ouvindo música, encontrando os amigos, indo à praia, num horário bom, alegrando, fazendo com que esses neurônios, os neurônios se desenvolvam. Muito bem. Né? De modo que, então, se você antecipa essa evolução, em vez de ser bom, é ruim. Porque a criança desgasta o seu cérebro antes do tempo. E aí, então, ele cresce sem aquela inteligência privilegiada que é o ideal. É verdade. Pesquisa, repito, não é minha. Sem dúvida alguma. Mas eu tenho certeza de que você é um grande estudioso. Você me chegou aqui com uma porção de livros interessantíssimos, livros e livretos. Com quem eu mostro? Com ele ou comigo? Tá bom? Pois é. Esse, por exemplo, medicina folclórica. Uma maneira de falar medicina com a linguagem do matuto. Foi isso? É porque as pessoas são muito do interior, são maravilhosas. Encantadoras, super afetivas, mas tem um linguajar deles mesmo. É verdade. Né? Tem um linguajar dele. Então eu acho interessante. Então eu fiz vários livretozinhos com esse linguajar natural. Utilizando o linguajar deles. Muito bom. Mas não adianta chegar lá falando de patologia de não sei o que. Não adianta. Aqui tem muitas tópicozinhos, por exemplo. Aqui eles então usam o linguajar afetivo em relação ao resguardo, a enjoo, certo. A enjoo, a menstruação. Perfeito. Então, aqueles que gostam de poesia no interior, claro. Para a nossa mulher ficar impura, a natureza até fez o jeito dela expurgar o seu sangue todo mês. Que maravilha, que maravilha. Explicou. Então, explicou. São muitos que são muito bom. Poetas do interior que eu gosto muito, aí eu copio. Viu? Você fez um folheto sobre Jorge de Lima, o famoso Jorge de Lima, o poeta Jorge de Lima. Jorge de Lima, um grande alagoano. Exatamente. Foi médico, exerceu a medicina em Maceió nos primeiros dias, depois foi embora para o Rio de Janeiro. É verdade. Muito amado. Foi até vereador no Rio de Janeiro. Com certeza, foi muito conhecido. Muito conhecido. Então, muito conhecido. Hoje é conhecido nas universidades do mundo inteiro. É verdade. Muitos trabalhos. Aí eu fiz esse trabalho. Muito bom. Até porque a gente não pode se esquecer que nós estamos diante do médico pediatra, mas de um escritor, inclusive da academia. Sou da Academia de Letras. Membro da Academia de Letras de Alagoas. Da Academia de Medicina. E a Academia de Medicina também, lógico. Pedaços do meu viver. Milton N, olha que beleza. São artigozinhos que eu faço e que vou colocando aí e distribuindo com os amigos. E que você escreve também na Gazeta. Escrevo. Além daquela entrevista que você dá semanalmente ou 15 dias? Eu agora de 15 dias. 15 dias, na Gazeta, que todo mundo aprecia. Sempre aos domingos, 2. Que são os outros artigos. Perfeito. Né? Todos eles de artigos, não é? Maravilha. Eles, Maravilha, aqui, maravilha. Aí é o escritor. Aqui é o seguinte, mensagem para todos os dias. Quando eu fiz 54 anos de medicina, aí eu fiz esse livretozinho. E então entrego às mamães, aos clientes do consultório, de modo que sempre aproveitando mensagens afetivas para colocar para todos, né? De modo que então aqui está, diz o Salmo 62. Senhor, ao longo dos meus dias, quero bendizer-vos, levantando para vós as minhas mãos. Aquele abraço, porque eu sempre agradeço a Deus, fui criado desde menino por minha mãe, agradecendo a Deus todos os meus passos. Não tenha dúvida. As minhas Isso é a melhor coisa da vida, eu faço muito e muito também. Isso daqui aqui é o pequeno dicionário de um pediatra. Eu mostrando às mães, através dele, os cuidados. A criança tem direito à alimentação, crescimento, consulta, cólicas. Tudo isso para as mamães ficarem. Maravilha. Quer dizer, não é um pediatra, um médico que recebe o seu cliente e depois ele... Não, ele leva a mensagem que ele tem para lembrar em casa. Mamãe lembrar, ou papai lembrar e por aí vai, né? Sempre aos domingos 2, perfeito. Isso aqui é quando eu fiz 80 anos, eu fiz esse livreto. Olha que maravilha. Meus 8, eu vou fazer esse ano. Né? Maravilha. Olha aí. Maravilha. Tá bom. Continue assim, colecionando vitórias. Vamos entrar no Octa, né? Falei um versinho para você. Obrigado. Meus 80 anos, olha aí, brinque. É muita coisa boa do Milton N. Milton N, você não dá um programa não, você dá uma coleção de programas. E nós vamos fazer.
E nós vamos fazer. Me diga uma coisa, meu caro Milton. Sim. Quem é Milton Enio, na opinião de Milton Enio? Não, eu sou um ser humano que, graças a Deus, tive pais abençoados, maravilhosíssimos, avós maravilhosíssimos. Cresci andando de bonde. Que beleza, andei muito de bonde também no Rio de Parque Janeiro. Gonçalves Ledo, né? Passeava de bonde com meu pai, minha mãe, e até o Gogó da Ema quando criança. Todas essas cenas ficaram fixadas na minha mente. E que me ajudaram a agradecer a Deus de ter um verdadeiro tesouro que são representados pela minha família. Verdade. E que você fez se representar agora também com os filhos que tem. Não tenha dúvida. Depois, então, eu me casei, encontrei uma esposa maravilhosa, tive filhos, 4 filhos maravilhosos. Um você conhece bem, que é o Cacá, seu grande amigo, Cacá. Né? Netos deslumbrantes, 10 netos, 4 bisnetos, genros, nora, tudo isso que envolve a minha vida todos os dias. Eu então dou graças a Deus todos os dias, realmente, quando abro a janela da minha casa, de ser muito feliz com as pessoas que me contornam. Continua clinicando? Continuo clinicando, agora só segunda, terça e quinta. Perfeito, mas está lá recebendo a meninada. Meninada. E então eu me lembro de Santo Agostinho, que ele dizia sempre, isso em 1202, procure viver a vida, cada dia como se fosse o último. O último, né? É verdade. Procure viver em plenitude. Aí perguntavam a ele, o que é que o senhor tanto fala em plenitude? O que é plenitude? Você viver em plenitude é você viver feliz com o que você tem. É você viver feliz com as pessoas que lhe contornam. É você viver feliz com o trabalho que você executa. Claro. Isso é que se chama viver em plenitude. Muito bom. Sabendo que cada dia é menos um dia. Então procure viver cada dia como se fosse o último, com alegria no coração. Muito bom. Milton Enio, que alegria, olha aí, a alegria que a gente precisa ter em cada instante, em cada coisa que a gente faz. Que alegria você me deu nessa meia hora desse programa. Não, a alegria foi minha encontrar pessoas como você, que transmitem afeto, que transmitem estímulos bons para o nosso coração. Não é? Que bom. Eu sempre digo hoje, nesse mundo cheio de conflitos, encontrar pessoas como você. Muito obrigado. Pessoas maravilhosas, que fazem da vida uma canção, é uma maravilha. Que agradecem a Deus ter a sua estrada sempre cheia de luz e de estrelas, não é? Isso é importantíssimo. Que você continue assim, cheio de vida, cheio de entusiasmo. Já vai fazer 80 anos. Pois é. Isso é uma maravilha, né? Pois é. De modo que você... E que nós tenhamos outros encontros aqui. Se Deus quiser. Tá bom? Então eu sempre digo, completei 80 anos e eu sempre digo, obrigado, Senhor, pela minha vida. Eu amo a vida por tudo que ela pôde me dar. Muito bom. Pela água fresca da fonte, pela sombra de uma árvore, pelo abraço de uma criança, pela minha família linda e por esse crepúsculo da minha terra que eu todo dia vejo baixar. Vida, eu quero viver todas as tuas horas, as que eu já vivi e que ainda as que eu hei de viver. E quando eu morrer, levar dentro dos meus olhos a imagem de vocês e de tudo quanto eu amei. Que coisa linda. Muito obrigado, Milton Enio. Puxa vida, obrigado a vocês que estiveram conosco também até agora. Até amanhã, se Deus quiser. Estou emocionado. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ó, é ele que manda. Então, quando ele manda dizer que quer, nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Nos cursos presenciais da Uninasal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Escolha o seu curso no site da Uninasal e faça logo a sua inscrição. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal,
formando vencedores. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.